Fala, meus loquitos do meu coração, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. E sim, a gente continua na saga de resolver questões UERJ. A gente está resolvendo a questão 5 da prova discursiva de 2024. Não sei se você já assistiu alguma outra questão antes, mas aqui a gente está na saga, tanto que eu acho que é o mesmo arquivo, né? Deixa eu ver aqui. É o mesmo arquivo das outras questões aqui, ó. Se você quiser, se tiver dúvidas sobre outras questões, só continuar ou nessa playlist ou procurar meu canal também para a gente continuar resolvendo. Bom, sem muita embromação, sem muita enrolação, bora direto ao ponto, bora resolver a questão. Para isso eu vou ficar pequeno. Olha só, nesse caso, presta atenção. Vamos começar a nossa conversa. Deixa eu só conectar a caneta, que eu sempre esqueço que essa caneta não está conectada. Conectou, pronto. Ó, vamos dar uma lida nesse texto. Primeiro, deixa eu pegar o meu laser. Ó, pronto. As propriedades físicas dos compostos orgânicos estão relacionadas tanto com as estruturas das suas moléculas quanto com as suas interações intermoleculares. Tá? Com base nesse princípio, considere as seguintes temperaturas de ebulição sobre pressão atmosférica dos três isômeros planos da fórmula molecular C5H12. E aí eu tenho essa estrutura aqui. Ok. Escreva a nomenclatura oficial de cada isômero, tá? Esse é o primeiro comando, em ordem crescente de temperatura de ebulição. Determine ainda a porcentagem em massa de carbono presente nesses isômeros. Vamos anotar isso aqui. Se você quer que você entenda que o primeiro comando que ele faz é esse aqui, ó, escreva a nomenclatura oficial de cada isômero. Só que ele não pede só isso, né? Ele pede em ordem crescente de temperatura de ebulição. Interessantíssima essa questão, né? Agora, eu acho muito didática também ela. Vou explicar o porquê. Ó, determine o segundo comando, a porcentagem de massa de carbono presente nesses isômeros. Segundo comando dessa questão. Vamos começar a nossa conversa. Faz um tempinho que na UERJ não cai uma questãozinha onde você tem que, a partir de uma fórmula molecular, tentar elaborar um composto. Isso é bem legal. Isso é uma das propostas da UERJ. E aí eu vou colocar uma folhinha aqui para a gente debater sobre isso. Porque você não está aqui só pelo gabarito. Você quer aprender a questão para resolver uma próxima ou uma parecida. A questão que ele fala já me facilita. Por quê? Porque ele bota um C5H12. E C5H12, pela lógica, vamos lá, pela lógica não, vamos começar a debater. Isso é um hidrocarboneto, porque é um composto formado por apenas carbono e hidrogênio, não é isso? Ó, carbono, hidrogênio e hidrocarboneto. Se não fosse, a gente teria que ter um catálogo de possíveis funções orgânicas se tivesse oxigênio ou se tivesse também nitrogênio. A outra grande sacada é que o número de hidrogênio está no máximo possível. Como assim no máximo possível? O máximo de hidrogênios que uma cadeia carbônica pode ter, né? Eu até escrevo isso para vocês, ó, máximo de hidrogênios que uma cadeia pode ter é o dobro, né, de N mais 2. O que é esse N? Sendo N, né, o que é esse N? Eu escrevo. Sendo N, um número de carbonos. Carbonos. Como assim, Bruno? Olha só, se uma cadeia tem 5 carbonos, o dobro de 5, 10. 10 mais 2, 12. É o máximo. Se é o máximo, eu posso afirmar que isso se trata de um alcano, que é uma cadeia aberta e saturada. Tá bom? Se você tivesse menos do que isso, a cada perda de 2, ou é porque acrescentou uma ligação π, ou porque fechou a cadeia carbônica. Quando você fecha a cadeia carbônica, você passa a não ter esses carbonos primários, fecha um ciclo e aí automaticamente você perde 2 hidrogênios. Se você também colocar uma ligação π, né, tornar a cadeia insaturada, mesma coisa. Ok? Agora que eu reparei que eu estou meio cortado na câmera, mas vai ficar assim mesmo esse vídeo. Tá? Acho que dá para entender, tá tranquilo. Do nada, né? Do nada. Mas vamos lá, olha só. Que você vai resolver com isso? Primeira coisa que você faz é a possibilidade mais óbvia, que seria 5 carbonos em sequência. E aí você confirma que a fórmula seria essa. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, o número de hidrogênios aqui vai ficar H3.
H2, 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 H3. Se você somar, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, 10, 11, 12. 12 carbonos no total, tá? 12 carbonos, 12 hidrogênios no total. Bom, beleza, Bruno, entendi, ok, tá. E aí, mais próximos? Aí você vai começar a diminuir a cadeia principal e colocar uma ramificação. E aí, olha só, 1, 2, 3, 4 carbonos agora. Um carbono fica como ramificação. Vou colocar ele aqui, ó, no segundo carbono. Mas, Bruno, se eu colocar nos primeiros carbonos? Se eu colocar nos primeiros carbonos, volta a ser uma cadeia com 5 carbonos. Então, se eu botar aqui, ou colocar aqui, volta a ser uma cadeia com 5 carbonos. Se eu colocar nesse carbono, continua sendo no segundo carbono. Porque o segundo carbono é sempre. Quer dizer, né, o segundo carbono não é sempre. A contagem sempre é pela extremidade mais próxima da ramificação. Se você colocar aqui ou colocar aqui, vai gerar a mesma molécula. Tá bom? Então aqui vai ser H3, aqui vai ser H, aqui vai ser H3, aqui vai ser H2, aqui vai ser H3. Se você vai reparar, tem a mesma fórmula porque é isômero. Beleza? E aí daqui a pouco eu já vou trabalhar os nomes, mas não vamos trabalhar logo os nomes. O nome desse cara com 5 carbonos, pente, só tem ligação simples, an e o no final. Então o nome desse cara, pentano. Já o nome desse cara aqui é um butano, cadeia principal com 4 carbonos. Ó, cadeia principal com 4 carbonos. Isso aqui é um metilbutano. Olha que interessante. Você não precisa dizer onde está o metil, mas... Por que não precisa? Porque só pode estar no 2. Metilbutano. Tá? Só está no 2. Ai, Bruno, quero botar. Não sei se é uma escolha sábia. A gente fala que a redundância na química é um erro, né? Então, assim, dependendo do corretor, o cara pode tirar ponto, pode não tirar. E eu tô falando a verdade, porque assim, Bruno, você sabe se vai tirar ou não? Não sei. Pode ser que o cara tire. Como é que você vai saber disso? Se você mudar de posição, ainda continua sendo metilbutano. A única possibilidade de ser o metilbutano é essa. Agora, qual seria a outra estratégia? Colocar 3 carbonos. Se você colocar 3 carbonos na cadeia principal, já que uma cadeia com 4 não tem como ter outra coisa na cadeia, né? Não com um carbono, não com essa fórmula. Tu vai ter só um espaço para colocar ramificação. Presta atenção, tu não consegue colocar um etil aqui, ó. Até tu consegue, na verdade, né? Só que se tu fizer isso, volta a ser um metilbutano, tá? A cadeia principal é a maior. Então, quero que você entenda que isso não existe. O que existe é isso aqui, ó. É esse cara, que é ramificado com 2 metis. CH3, CH3, CH3. E aí ele passa a ter um carbono, que é um carbono. Ai caramba, que é um carbono quaternário. O nome disso é dimetilpropano. Pronto, já descobri o nome. Já posso resolver a questão. Será que já pode resolver a questão? Resolvendo o que a gente está resolvendo. Se você perceber, ele não pede só a nomenclatura dos isômeros. Ele pede a nomenclatura dos isômeros em ordem crescente de temperatura de ebulição. Ele botou como isômero A, B e C. Como é que eu vejo quem tem maior temperatura de ebulição e quem tem menor temperatura de ebulição? Se ambos são isômeros, a gente vai começar a ver, cara, porque massa molecular não vai interferir. Então a gente vai começar a pensar. Todos esses caras são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos apolares. O que significa que todos esses caras têm a mesma força de interação. Quando você tem funções orgânicas diferentes, aí você pode ter forças intermoleculares diferentes. Que é o que a questão fala. Interações intermoleculares. Então, assim, a primeira coisa que você vê é a força de interação. Aqui não muda porque todos são hidrocarbonetos, todos são moléculas polares. Então, o que diferencia esses isômeros? Eles são isômeros chamados de isômeros de cadeia. Se você entende que são estruturas onde as cadeias carbônicas são diferentes. Eu já vou dizer que são isômeros de cadeia. E o fato desses caras serem isômeros de cadeia faz com que, ser a cadeia carbônica diferente, as interações, mesmo sendo dipolo induzido, porque são todos moléculas apolares, tenham forças diferentes. Quero que você entenda que era a chave para matar essa questão, que é uma propriedade importante.
quanto mais ramificada for a cadeia, quanto maior o número de ramificações, né, menos interações intermoleculares tem na molécula. Bom, Bruno, como assim? Não, calma assim não. Por que isso acontece? Quero que você te entenda uma coisa. Quando você tem uma cadeia com 5 carbonos, que é o pentano, né? E eu desenhei isso em bastão. Só que você fala de força intermolecular quando você fala de duas ou mais moléculas próximas. O fato de ter ser uma cadeia linear faz com que exista mais pontos de interação entre esses carbonos, tá? Quando você coloca uma cadeia ramificada, acaba que você atrapalha a linearidade dessa interação. Como existe um ramo já colocando, essa interação aqui é diminuída. Porque se esse carbono tem um ponto de interação com a próxima molécula, mas ele está mais ressaltado, já aqui fica mais fraco de se interagir. Quanto menos linear for a cadeia, mais difícil vai ser que você consiga interagir uma molécula com a outra. Quanto mais esférica a molécula, no sentido de mais ramificações, mais difícil você ter pontos de interação entre as duas moléculas. De novo, quanto mais ramificações, menos interações. Então, a molécula dentre as três que tem o menor ponto de ebulição, porque tem as menores forças interações, não sei se você sabe, e eu comecei a falar como se fosse algo óbvio, mas não é óbvio, interações intermoleculares vai ditar principalmente temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Outra propriedade que é interessante, mas não é dessa questão agora, mas faz sentido você estudar, é forças intermoleculares para falar de solubilidade. Interações entre moléculas distintas ou próximas interações. Mas nesse caso agora é temperatura de ebulição. Extremamente importante, não só para o UERJ, mas para qualquer outro vestibular. Isso vai influenciar na temperatura de ebulição dos materiais. Bom, voltando para cá, só fiz uma transiçãozinha para mostrar umas coisas para vocês. Aqui, ó, vou voltar. Nesse caso em específico, vamos começar a responder. Eu colocaria os desenhos no desenvolvimento, mas não é a parte inicial que eu quero colocar. Eu colocaria aqui agora, na minha resposta, para começar, escreva a nomenclatura oficial de cada isômero. Então, em ordem crescente, temperatura de ebulição. Cara, tu já tem aqui, ó. Então, tu não tem o isômero A não é menor? Então, tu bota em ordem crescente, ó. Em ordem, não precisava escrever ordem crescente, mas eu acho que não vai diminuir em nada a tua resposta. Isômero A. Quem é o isômero A? O isômero A é o dimetil propano. Eu escrevi propano lá, ou eu errei na minha fala? Deixa eu ver. Às vezes eu falo uma coisa e penso outra. Eu escrevi certo. Eu vou só melhorar, que eu acho que eu escrevi muito grande. Vamos escrever assim, depois eu diminuo com o tablet. Tem essa possibilidade aqui. Isômero B, pela ordem, não é ele que é um crescente? Isômero B. Aí eu colocaria o metilbutano. E o último, que é o isômero C, pentano. Foi? Aqui, ó. Vou diminuir um pouco. Eita, peraí. Vou diminuir um pouco. Ih, caraca, tudo no ao vivo. Pronto. Eu colocaria no desenvolvimento as moléculas desenhadas aqui depois, só para dizer. Mas eu não justificaria essas forças intermoleculares porque ele não pediu. Tu entende? Ele não pediu. Aí tu pode se embolar numa justificativa tua. Existem questões onde você precisa justificar. E mesmo as questões que você precisa justificar, você tem que colocar você tem que ser bem objetivo, bem sucinto na sua justificativa. Não embroma muito, não enrola muito, não. Tá bom? Agora, nesse caso em específico, a outra parte da questão é a porcentagem de carbono. Para calcular a porcentagem de carbono, porcentagem de qualquer elemento, você vai pegar a fórmula do composto e vai calcular a massa molar. E a massa de carbono na massa molar é a porcentagem de carbono na molécula. Então, para você entender, eu vou colocar aqui, vamos lá.
Massa. Ih, agora vamos aqui. Primeiro deixa eu fazer uma retinha, uma separação aqui nesse material. Vou aproveitar aqui, pegar isso e fazer assim. Para não abrir outra folha. Pronto. Ó, massa molar do C5H12. Galera, tem uma tabela no final da prova, mas assim, carbono e hidrogênio já sei de cabeça. Não sei se você já sabe, é interessante, mas assim, se está exercitando, provavelmente você já sabe. Carbono é 12, então é 5 vezes 12, mais hidrogênio é 1, então é 12 vezes 1, tá? 5 vezes 12, 60, mais 12, 72. 72 gramas por mol. O que isso significa? 1 mol de C5H12, vê se faz sentido o que eu vou te falar, contém 5 mols de C, tá? Só para você pensar aqui comigo, né? Então, se eu quiser, nesse caso, não preciso pensar assim. Eu ia falar de um jeito, mas eu acho que ia dar uma viagem maior. A porcentagem de carbono é a massa de carbono sobre a massa total. A massa de carbono nessa forma, por mol, né? Por mol. A massa de carbono aqui é 60. A massa total é 72. Ah, Bruno, vou ter que resolver. Cara, uma curiosidade. A prova de 2024 ela veio sempre com valores quebrados, o que não é um padrão. Se você continuar estudando para a tua prova agora e olhar as provas passadas, né, você vai ter por contas que são facilitadas. Já a prova de 2024 não veio assim. Então acho que isso é uma tendência. Se você está assistindo essa prova para fazer a de 2025, 2026, 2027, né, a gente tem que traçar um novo padrão. Veio pandemia, né, em 2020, e aí ficou um tempo sem a prova, e aí agora depois veio 2023, que é 2020, quer dizer, desculpa, ficou exame único por um tempo, não sei se você está pesquisando para saber sobre isso, e aí agora a prova discursiva, a primeira prova discursiva pós-pandemia, veio com números muito quebrados mesmo. Então a gente acha que é um padrão. Então não sei como é que vai ser de 2025, mais uma vez, não sei se está assistindo isso pós a prova de 2025, e se for, comenta, aí a gente já vai saber que eu te dou a resposta falando sobre isso. Se não, a gente está com a expectativa que esse ano vai ser quebrado de novo as contas. Eu aqui, na conta quebrada, não vou fazer, não. Vou arredondar até uma parte calculadora. Que vocês não estão aqui para fazer conta matemática, vocês estão aqui para aprender a parte de química. Ah, Bruno, mas a prova tem que fazer? Tem. Existe um treinamento, uma parte do treinamento de montar a questão, de resolver, aonde você arredonda. Que, a meu ver, inicialmente nem existia tanto. Agora existe. Pelo menos quando eu trabalho com meus alunos agora, eu estou trabalhando, ó, cuidado. Revisa mais se a conta aqui da quebrada, a gente tem que encarar e bota um arredondamento no final. Coloca aproximadamente, ou mais próximo de, enfim, para não ter problema. Nesse caso aqui agora, né, 60 sobre 72, não tem aonde chegar. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó, peraí. Vou fazer a calculadora aqui na minha frente mesmo, que é mais fácil. Ó, 60, 60 dividido por 72. Eu ia botar na tela, mas não botei não. Ó, isso dá aproximadamente, né, 0,83. Então a porcentagem aqui, ó, C vai ser igual a 60, não vou escrever de novo nada, vai ser 0,83. Se é porcentagem, já devia ter feito isso antes, devia ter multiplicado por 100. Então isso vai dar 83%. Tá bom? Resposta é essa. Você vai colocar isso tudo na tua prova? Vai, pô. Ó, você faz isso aqui, ó. Peraí. Vamos lá. Isso aqui tudo. Copia. Volta. Que eu não queria apagar. Cópia. Coloca aqui, ó. No desenvolvimento. Só que você. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só organizar a resposta aqui para falar com vocês. Na hora de colocar a resposta, eu sempre aconselho a vocês colocarem, ó, primeira comando. Segundo, determine a porcentagem em massa de carbono presente. Porcentagem em massa. Em massa. E aí eu boto. Aqui eu botaria 83%. Aí aqui, ó, ou eu faço uma linha,
e crio o desenvolvimento, ou eu coloco embaixo. Isso aí tanto faz. Essa linha não precisa ser torta como eu fiz agora também, né? Que fica horrível. Né? Vamos organizar isso aqui. Até porque faz parte do que você está pensando, pensar no padrão resposta. E eu colocaria também aqui as moléculas em bastão. Ó. Pá, 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 tá, para dizer que tudo sabe. Pronto. Mas as respostas sempre vêm no começo, tá? Sempre coloca as respostas no começo, depois um desenvolvimento da questão que pode te ajudar ou que precise realmente, que você ache interessante, faz parte da questão. Eu falo da resposta primeiro, porque imagina que você chegou a você chegou à resposta certa, mas alguma coisa da tua resposta está errada. O corretor, se já viu a resposta em cima, ele não precisa ficar procurando embaixo. Ele vai passar o olho pela resolução. Se você não colocou a resposta destacada no começo, ele tem que passar o olho com mais detalhes pela resolução. E aí ele pode grilar com alguma parada, aí ele vai cortar. Tá bom? Mas assim a gente acabou. Não tem as outras partes, não precisa. Você não precisa calcular do hidrogênio, mas é o quanto falta para 100%, tá? Caso você queira saber. Bom, e é isso. Questãozinha feita. Questão muito boa de isomeria. Questão muito boa de forças intermoleculares. Assunto muito comum. Porcentagem em massa é uma parte fácil, tranquila, que eu acho que fazia um tempo que não cobrava. Interessante que ela volte a cobrar agora. Então, assim, cálculo de concentrações, né, cálculo de relações de massa, né, concentrações, relações de massa, e nomenclatura de isômeros. Nada mais do que foge da tua base de estudos. Espero que tu tenha gostado dessa resolução, por sinal, tá bom? Se gostou, já tem aqui as minhas redes, pode me acompanhar. Se você está entrando nisso para preparação da prova da UERJ, me procura, porque no meu Instagram tem várias formas de preparação, tá bom? Tanto projetos, como simulados, como tudo mais lá. Queridos, beijos, até a próxima.